Bem-vindos novamente no curso básico do LabVIEW. Sou o professor Marco Antônio e nós vamos continuar trabalhando com o software de programação LabVIEW. Na nossa última aula, nós ficamos nesse exemplo. Criamos esse exemplo no LabVIEW, vimos como fazer um VI, que é um programa no LabVIEW. E agora vamos ver alguns detalhes das implementações. Quando você cria o VI no diagrama de blocos, você deve ter percebido, né, que quando você coloca essa ferramenta, a ferramenta mostrada aqui, você visualiza uma certa ajuda, né, do LabVIEW. Aqui, por exemplo, está dizendo que esse ponto será o resultado de x menos y. E se você aproxima ele nesse ponto, você verá que x e esse ponto será y. Então, esse VI basicamente é composto por três regiões, sendo as duas da esquerda as entradas, x e y, e a direita a saída, x menos y, ok? Como você pode observar aqui no exemplo, todas as estruturas, as funções do LabVIEW têm exemplos. Então, você pode facilmente visualizar o exemplo apertando as teclas Ctrl H e ele te dará uma ajuda bastante simplificada sobre o funcionamento do nodo, né? Aqui nós vemos alguns detalhes, né? Por exemplo, se eu fizer um clique no fio, eu vou selecionar o primeiro trecho. Se eu fizer duplo clique, eu vou selecionar o segundo trecho. Se eu fizer um triplo clique, eu vou selecionar todo o dado, né? A composição, né? Geral, o fio todo que corresponde a um único dado. Quando eu utilizar essa ferramenta, eu faço, como a gente mostrou no exemplo, a ligação entre dois nodos, né? Que aqui estamos juntando a variável x aqui a um nodo desse a função mais, perfeito? E aqui está sendo mostrado, imagine que vocês conseguiram fazer isso aqui, né? Tem vários segmentos que são desnecessários. Então você aperta em cima do fio com o botão direito do mouse e seleciona no menu pop-up Clean Up Wire, e você terá como resultado isso aqui, né? O próprio LabVIEW te ajudará a organizar, né, esse fio. Bom, vamos ver algumas características aqui do diagrama de blocos. Como nós dizemos, né, o diagrama de blocos executado, ou as funções no diagrama de blocos são executadas em função do fluxo de dados, né? Não é que ele vai executar de esquerda para a direita, né? Ele executa em função do fluxo de dados. Então, isto quer dizer, se eu tiver todos os dados prontos nesses terminais, então essa função mais será executada e fornecerá uma informação aqui. Por que não vai ser executado o menos, né, e esse aqui? Quem tem que ser executado primeiro? Essa função menos precisa desse dado. E esse dado é o resultado aqui do mais. Então, né, pelo fluxo de dados, essa função deverá ser executada primeiro, para poder habilitar essa outra aqui. Perfeito? Daqui, da mesma forma, o seno será executado primeiro? Não. Primeiro será executada a função de divisão, porque ele tem todos os dados disponíveis, gerando o dado de entrada do seno e depois, posteriormente, esse aqui. Agora, se você tiver num programa só esse código aqui, quem é executado primeiro? O mais ou a divisão? Na verdade, isso aí não teria nenhuma ordem, você precisaria de utilizar outra função para dar sequência, caso seja necessário. Perfeito? O LabVIEW
como a gente comentou, ele disponibiliza ao programador várias formas de ajuda. Uma delas é o help, o context help, né? Você poderá ver de cada função quais são os seus terminais, tanto de entrada, sua saída e suas descrições. Se você quiser ver com mais detalhes, simplesmente você clica aqui e você poderá, né, ir à sua referência online. Perfeito? Bom, umas outras dicas para debugar erros é o seguinte: quando aparece o botão de execução quebrado, né, a setinha quebrada, quer dizer que tem alguns erros. Ao você apertar aqui, aparecerá uma janela te indicando todos os erros. E nessa janela você pode fazer clique no erro, que você será direcionado a uma área próxima até o erro. Esse highlighting, execution highlighting, passo a passo, nós já vimos, né, e testamos como ele funciona. O proof aqui, né, você em cima do fio com o botão direito do mouse, se você apertar, você poderá enxergar qual o valor que está passando por esse fio, né? No caso aqui é um tipo numérico, pode ser um vetor, pode ser uma matriz, então você visualizará esse valor. Ou também você pode selecionar, né, na paleta de ferramentas esse botão e fazer clique no fio de interesse, para você, claro, visualizar o dado que está sendo transferido por ele. Existem alguns atalhos bastante interessantes no LabVIEW que os programadores estão bastante acostumados, né? Por exemplo, o Ctrl H, ele ativa ou desativa a ajuda, né? Você pode ativar ou desativar. O Ctrl B remove todos os fios, né, que estão entrecortados com algum problema. Isso ajuda porque às vezes você faz um programa e tem um monte de fiação, aí você deleta uma função e fica um monte de fio solto desnecessário. Você aperta o Ctrl V e vai sumir tudo, né? Isso aí vocês vão ver que é bastante útil. O Ctrl E também é bastante útil, permite navegar você entre o painel frontal e o diagrama de blocos. O Ctrl Z, já sabemos que essas são teclas bastante usadas em todos os softwares, né? Ele desfaz o que você fez anteriormente. Então, é só em Tools Options Set Preference em LabVIEW você pode setar e configurar algumas preferências, ok? O painel frontal é uma interface do usuário para um VI, como nós comentamos. Normalmente, o painel frontal é desenhado primeiro e posteriormente é realizado o diagrama de blocos. Isto é uma técnica, né, que é bastante usada pelos programadores do LabVIEW, porque no painel frontal eles vão colocando tudo o que precisa o usuário visualizar, né? Então vão colocando tudo, fazem o painel frontal e posteriormente no diagrama de blocos você tem todos os elementos necessários para a tua programação. Aí você utiliza eles para fazer a lógica do teu programa. Lembrem que o painel frontal é construído usando controladores de indicadores, os quais são os terminais de entrada e saída de um VI. Os procedimentos para a criação de um painel frontal serão mostrados através de exemplos mais adiante. Feito? Aqui nós temos um exemplo, né? Eu vou aqui abrir o LabVIEW, ok? O LabVIEW está aí, né? Vamos tentar. Eu vou pegar aqui e deletar, ó. Vamos ver se nós lembramos. Se eu apertar Ctrl B, deve sumir todos esses fios, né? Aí sumiram todos os fios que estavam de alguma forma errados. Nós estamos vendo aqui que está entrecortado. Se eu aperto esse botão, aparecem todos, né, todas as mensagens de erro. Aqui, ó, diz que ele não está ligado, né? Os seus nodos não estão ligados, é por isso que está dando erro. Então eu vou deletar. Por enquanto eu não vou usar ele, só fico com o mais. Bom, iniciamos então. Vamos deletar para inicializar, né,
o nosso exercício. Bom, eu vou fazer, né, a representação de um tanque. Então, nós temos aqui um tanque. Para que isso aqui seja visualizado como um tanque, eu posso fazer isso. A escala, ó, como é que ele fica se mexendo. A escala desse tanque vai ser mudada. Vamos colocar 100. Damos um Enter. Ok? Né? Muito bem. Isso aqui está como controlador. Você pode visualizar porque a setinha, né, está do lado direito. Mas eu posso mudar ele. Eu posso apertar o mouse com o botão direito e mudar ele para indicador. Agora ele é um indicador. O que ele vai indicar? Ele vai indicar, né, o valor da regulagem. Vamos colocar aqui um novo, ou um dia. Bom, os dois são bastante parecidos, né? Vou colocar aqui regulagem. Tá. Então, ele vai variar de 0 a 90. Perfeito? Vamos colocar ele um pouquinho maior. Perfeito. 0 a 90. E esse aqui vai ser um controlador. Vamos a Ctrl C, Ctrl V. Copiar ele. Opa. Eu tenho que esperar aí a ferramenta de movimentação que é a setinha, e vamos escrever aqui regulagem fina. Muito bem, como é fina, vamos fazer essa regulagem só de 0 a 10. Perfeito, de 0 a 10. Então, no diagrama de blocos tenho, né, a regulagem e regulagem fina. Nós vamos somar os dois. Botão direito para aparecer as funções, né? E aqui escolhemos, juntamos com o fio, vamos lá, organizamos um pouquinho melhor, perfeito, o programa está pronto. Vamos executar de forma contínua e ver como trabalha nosso programa. Então, eu quero ir mais ou menos a 50 e depois fazer uma regulagem fina, né? Então, estamos vendo como é o funcionamento aqui, né, do programa. Perfeito? Então, eu fiz primeiro o painel frontal e tinha todos os elementos no diagrama de blocos e utilizei eles para fazer a programação. Muito bem, continuemos então com nossa aula. Vamos parar aqui, abortar a execução e voltamos para nosso PowerPoint, né? Aqui nós temos as suas representações que são mostradas, né? O tanque, tanto no diagrama de blocos como no painel frontal, e aí vai. Vamos ver alguns outros exemplos básicos. Os exemplos serão realizados em sala de aula pelo professor diretamente no Lavio e posteriormente os alunos repetirão o procedimento. Então, vamos fazer alguns desses exemplos e depois vocês em casa vão me acompanhar, né? Ou então visualizar o que eu faço e posteriormente vocês fazerem. Ou também podem ir parando, pausando o vídeo e realizando os exemplos. Então, criar um VI para somar dois números. Vamos lá? Vamos fazer esse exemplo. Eu volto aqui. Vamos criar um novo VI. A gente está explorando bastante esse VI, um novo VI. Aqui está meu novo VI. Eu vou fechar meu VI anterior. Não vou salvar por enquanto, né? E vamos criar esse novo VI. Vamos colocar, né, como são programas pequenos, vou colocar o tamanho das janelas também pequenas. Aqui. O que nós queremos? Né? Nós queremos somar dois números. Então vamos colocar aqui os dois números que vão ser somados, que certamente vão ser controladores. Então aqui vamos colocar num1. Tirar o acento, num1, e aqui num2. O que nós queremos fazer? Somar ele. Então, nós temos que ter um resultado, que vai ser um indicador. Aqui, resultado. Tá bom? Ok. Aqui está, né, os três elementos mostrados no painel frontal. Vamos colocar o mais, botão direito, a numérico. Venho aqui.
Esperamos aqui, né, a ferramenta do fio. Juntamos, soltamos e o resultado. Vamos testar nosso programa. 5, 8. Executamos. Muito bem. 13. Foi realizado. Aí ele pede uma variação. Agora incrementa mais um número. Ah, perfeito. Então vamos incrementar mais um número, que agora vai ser o num3. E o resultado deve ser a soma dos 3. Como aqui nós somamos os dois, o resultado dos dois está aqui, eu posso deletar, colocar mais uma soma aqui. Então, o resultado desses dois vai para a função de soma. E, finalmente, o resultado final está aqui. Perfeito? Vamos testar esse valor. 5 mais 8 mais 2, acho que deve dar 15, né? Então, deu 15. Muito bem, funcionou. Vamos passar para o seguinte exemplo. Fazer um VI para transformar um valor de graus centígrados para Fahrenheit, né? Então, graus Celsius para Fahrenheit, perdão. Como nós fazemos essa transformação, né? Vamos lá no nosso programa. Ok. Esse aqui, então, seria o primeiro exemplo. Esse aqui seria o segundo. Tá. Para transformar os graus Celsius para Fahrenheit, nós precisamos, né, inserir primeiro os graus Celsius. Aqui. Vamos colocar Celsius. Okay. E vamos visualizar o que? Em Fahrenheit. H, né? Muito bem. Tá. Então temos aqui os dois. Agora, qual é a equação que faz essa transformação? Agora vamos colocar aqui a equação. Eu fazendo duplo clique, eu posso inserir um comentário. Se eu não me engano, os Fahrenheit é igual a quê? A Celsius vezes 1.8 mais 32. Né? Então, vamos fazer essa operação. Primeiro temos que multiplicar. Escolho aqui minha função de multiplicar. Perfeito. E eu vou mostrar a vocês uma ferramenta bastante útil. Eu posso vir aqui nesse nó, apertar com o botão direito e colocar aqui o criar. O que você quer criar? Constante, controle ou indicador. Neste caso, o indicador não tem sentido, né? Porque você precisa fornecer uma informação. Então, deve ser constante o controle. Como é uma equação onde 1.8 é constante, colocamos, né? Constante, 1.8, 1,8. Agora, mais 32. Vamos colocar aqui, botão direito, selecionamos o mais. Aqui, de novo, botão direito em cima do nó, criar constante. E agora, 32. E, finalmente, né, o resultado será os graus Fahrenheit. Vamos fazer o teste. Então, 0 graus Celsius é quanto? É 32 graus Fahrenheit. E 100 graus Celsius é quantos graus Fahrenheit? É 212 graus Fahrenheit. Muito bem. Esse aí seria, né, nosso segundo exemplo. Agora, fazer um programa para ligar um LED usando uma chave. Vamos fazer isso. Eu volto para o LabVIEW. Vamos salvar, né, esse VI. Salvar. Eu vou salvar aqui nessa pasta, né, e eu posso colocar aqui, ó, exemplos, né, 1 e 2. VI. Pronto, está salvo. Né? Eu posso depois abrir o LabVIEW e abrir esse VI. Vamos criar um novo VI. Fechar o anterior e colocar as janelas, né, de forma
que eu consiga visualizar as duas. Eu estou colocando as janelas de forma manual porque na verdade são programas pequenos, mas existe uma ferramenta que faz isso. Você vem aqui a Windows e coloca Tile Left and Right, então vai colocar o diagrama de blocos na direita e o painel de controle na direita, ou na esquerda, perdão, ou então Up and Down, um na parte superior e outro na parte inferior. Ok? Vamos a colocar nossas janelas de forma pequena aqui, que não precisamos criar elas grandes. Então, ligar um LED. Vamos colocar o LED aqui e chamamos ele de LED. Aumentamos o tamanho do LED para que fique mais bonito. Muito bem. E agora uma chave. Podemos criar essa horizontal, né? Vamos chamar de chave. Chave. Tá ok. Também vamos colocar, incrementar o tamanho dele. Perfeito. E aqui no programa eu quero ligar com essa chave e esse LED. Que o que nós fazemos? Simplesmente ligamos os dois com esse fio. Executamos de forma contínua para poder visualizar o funcionamento. Perfeito? Então, esse é, né, um exemplo bastante básico. Vamos parar ele. Paramos. E aqui nós temos criar a seguinte lógica, né? Então, A mais B e C. E vamos fazer esse exemplo aqui nesse mesmo VI. Eu não tenho nenhum problema. Então, criamos aqui os botões A. Vamos usar outros agora? Pode ser? Ok. Esse vai ser A. B. C. Perfeito. E como saída nós vamos ter o quê? Vamos escolher outro tipo de LED. Esse LED aqui quadrado, diferente. Opa. Aí, a ferramenta que na nossa equação está como Z. Muito bem. Então está aí A, B, Z. O que nós precisamos fazer? A mais B. A mais B, né, representa um OU. Então eu venho aqui nas funções booleanas, escolho um OU. Escolhendo A mais B. O resultado dele é, né, um I lógico com C. Então vamos incrementar um pouco aqui nossa janela e subir um pouco aqui todos os nossos elementos. E C. Vamos colocar, inserir aqui a porta lógica I. Então, L e C. Opa! Não fiz de forma correta. Então, é a oportunidade de nós testar a função Clean Up Wire. Você vê como ele deixa de forma mais organizada, né, o fio. E o resultado vai para Z. Feito. Então, agora executamos de forma contínua, né? Você vê que em essa situação não interessa que valor eu tenho aqui. Se esse aqui está desligado, ele vai permanecer desligado, ó, né? Pela lógica. Se eu ligo esse aqui, um deles vai ter que estar ligado aqui, ou esse, ou esse. Perfeito? Né? Muito bem, vamos proceder com fazer o próximo exemplo. Vamos fazer piscar um LED. Eu vou deletar todos esses dados. Como é piscar um LED? Eu vou colocar aqui só LED. Ok, o LED está aí e ele vai piscar. Então, como eu faria para ele poder piscar? Primeiro, eu tenho que falar, olha, você vai ligar. Então, eu tenho que criar o que? Uma constante. Falsa? Não. Verdadeira. True. Você vai ligar. Posteriormente, eu falo para ele, você
vai desligar, tá? Né? Então eu falo, ó, você vai ligar, não, você vai esperar um tempo, então vamos fazer ele esperar um tempo, né? Wait, você vai esperar um tempo. Quanto tempo você vai esperar? Vamos colocar aqui, esperar 500 milissegundos. Você vai esperar 500 milissegundos, depois você vai desligar. Mas aqui eu preciso falar que o mesmo LED vai desligar, né? Eu preciso criar então uma variável que me represente o mesmo LED. Eu vou criar uma variável local. Um botão direito, criar variável local em cima do elemento que eu quero criar. Então, ele é uma variável local que vai receber um valor. Ele está de forma de escrita, né? Botão direito para criar agora uma constante. Agora é falso. E depois disso eu falo, você vai desligar e você vai esperar outro tempo. Mas qual desses é executado primeiro? Eu não tenho um fluxo de dados aí definido. Quando eu tenho esse tipo de característica, o que eu faço? Eu vou criar ou utilizar uma estrutura. Esse é flat sequence, bastante utilizado no LabVIEW. Então, o que vai ser a primeira coisa que o programa vai fazer? Ligar o LED. Perfeito. Em segundo lugar, vai acontecer o quê? Vamos aumentar um frame depois do primeiro frame. O que nós vamos fazer? Vamos esperar um tempo. Em terceiro lugar, o que nós vamos fazer? Vamos desligar o LED que nós ligamos. E no quarto lugar, o que vamos fazer? A trim after. Vamos a esperar um outro tempo. Então, agora vamos testar nosso programa, perfeito? Se eu executo uma vez, ele liga e desliga. Se eu executo de forma contínua, eu posso visualizar como o meu programa está piscando de forma intermitente. Muito bom, agradeço mais uma vez sua atenção e espero que na próxima videoaula podamos desenvolver programas mais sofisticados. Um forte abraço e até em breve.